Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Quase 7 milhões de suínos já foram eliminados em países asiáticos devido à peste suína africana. A China comprou mais de 31 bilhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil no ano passado. E o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, possui 66% do seu território coberto por vegetação nativa. Produção brasileira de lácteos deve aumentar 2% no próximo ano. Especialista em mercado pecuário faz um balanço do setor de produção da carne bovina. Abertura do mercado chinês para 34 plantas brasileiras é motivo de entusiasmo para as indústrias crescerem na produção de lácteos. O Agora Agro já está no ar. De acordo com o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, quase 7 milhões de suínos já foram eliminados em países asiáticos devido à peste suína africana. Esse número representa um aumento de 215 mil animais em relação ao relatório anterior, do dia 17 de outubro. E, de acordo com a organização, o aumento se deve principalmente ao número de suínos descartados no Vietnã, que passou de 5,4 milhões para 5,6 milhões de animais. De acordo com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural daquele país, a epidemia atingiu 63 províncias, desde o primeiro relato da doença em 19 de fevereiro. A FAO informou ainda que 9 focos da doença foram detectados no continente. Dos novos casos, 5 foram verificados na Coreia do Sul, 3 nas Filipinas e 1 no Vietnã. Com a atualização, a FAO estima 574 focos da doença espalhados pela Ásia, ante 565 no relatório anterior. No ano passado, a China comprou mais de 31 bilhões de dólares em produtos agropecuários aqui do Brasil, um volume 70% superior ao registrado em 2015. Do total exportado, quase 88% foram de soja em grão. Em segundo lugar, aparece carne bovina com apenas 4,7%. A soja e as carnes bovina, frango e suína concentram 96% dos produtos agropecuários vendidos aos chineses. A ministra Tereza Cristina, ela disse que queremos continuar como o principal fornecedor de alimentos para a China, mas podemos oferecer muito mais do que soja e carnes. Considerando a diversidade da agropecuária do Brasil e os 140 bilhões de dólares em produtos agrícolas importados pela China de todo o mundo, nós vemos claramente que existe muito espaço para ampliação das nossas relações comerciais, não apenas em volume, mas também em variedade. A ministra Tereza Cristina, ela voltou a ressaltar que o Brasil é um dos poucos países com capacidade de expandir a oferta de alimentos, aliada à sustentabilidade. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, possui 66,3% do total do seu território coberto por vegetação nativa. Isso só é possível porque o produtor brasileiro produz ao mesmo tempo em que preserva. Além da alta produtividade do agro, a ministra destacou que o agro é um bom investimento, pois o Brasil detém um mercado interno com 210 milhões de consumidores e tem acesso a mais de 55 milhões de pessoas que vivem nos países vizinhos. O número de consumidores de produtos brasileiros deve crescer ainda mais nos próximos anos, em razão dos acordos comerciais Mercosul-União Europeia e com o EFTA,
que é o bloco integrado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Os dois blocos juntos somam 510 milhões de consumidores. O mercado do milho, ele ficou muito centrado no comportamento climático lá dos Estados Unidos. Isso porque havia previsões de geada e até mesmo neve sobre algumas regiões produtoras daquele país. Embora o milho esteja em fase de colheita, o que reduz os riscos, a intensidade das intempéries poderia causar prejuízos de produtividade. Esta situação se viu reforçada pelo contínuo atraso na colheita. No mercado brasileiro, os preços permaneceram pressionados para cima. E o mercado interno do milho se mantém na dependência das vendas do produtor da safrinha, o qual continua segurando o produto, esperando preços ainda melhores. As chuvas continuam irregulares sobre as regiões produtoras do centro-oeste e sudeste, atrasando o plantio e comprometendo a produtividade final. O mercado continua preocupado com a disponibilidade interna de milho para os primeiros 4 meses do próximo ano. E dentro desse contexto, o referencial de preço de Campinas, lá em São Paulo, chegou a ultrapassar R$ 45 por saca no CIF, disponível durante a semana. Só para você entender, CIF é uma sigla utilizada para distinguir dentre comprador e fornecedor quem arca com os custos do frete, ou seja, quem suporta os custos e riscos do transporte. Custos, seguros e frete, frete e o seguro são pagos pelo fornecedor. Considerando as nomeações de navios até o mês de novembro, o Brasil teria exportado um pouquinho mais de 32 milhões de toneladas neste ano comercial. O volume recorde de 36 a 37 milhões poderá ser alcançado dependendo da efetivação dos volumes a serem embarcados no mês de novembro e, particularmente, da performance de dezembro deste ano e janeiro do próximo ano. E depois do intervalo, você vai ver que a produção brasileira de lácteos deve aumentar 2% em 2020. Especialista em mercado pecuário faz um balanço do setor de produção de carne bovina. A abertura do mercado chinês para 34 plantas é motivo de entusiasmo para as indústrias brasileiras crescerem na produção de lácteos. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A produção brasileira de lácteos deve aumentar 2% no próximo ano, impulsionada por maiores exportações e pelo aumento da demanda doméstica. Pelo menos é o que estimou o adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aqui no Brasil em um relatório. De acordo com o SDA, as perspectivas para a economia brasileira no próximo ano são cautelosamente otimistas após um período de recessão. Nesse cenário, o aumento de produção de lácteos será impulsionado pela alta demanda do leite fluido, usado para produtos lácteos como leite condensado e queijos. Neste ano, a produção de leite no Brasil deve totalizar quase 25 milhões de toneladas, um aumento de 3% em relação ao ano passado. Em 2020, a estimativa é de que a produção chegue a quase 25 milhões de toneladas, estimulado pela perspectiva de exportação recorde de produtos lácteos, especialmente para a China, no ano que vem e pela recuperação do mercado doméstico. A produção de leite em pó no país deve alcançar 597 mil toneladas neste ano, uma alta de 2,2%. Para o próximo ano, a perspectiva é de que o crescimento seja de 2% e vai para 610 mil toneladas. O aumento na demanda doméstica e o menor volume de importação de Argentina e Uruguai explicam essa projeção.
As importações devem alcançar 63 mil toneladas no próximo ano e 65 mil toneladas agora, neste ano, antes 68 mil toneladas no ano passado. A produção de queijo no país neste ano está estimada em 775 mil toneladas, um aumento de quase 2% em relação ao ano passado. O aumento ele é atribuído a uma maior demanda para o consumo doméstico. A previsão para o próximo ano é de 790 mil toneladas, uma alta de 2%. As importações de queijo pelo Brasil neste ano devem manter o mesmo nível do ano passado e alcançar aí por volta de 27, quase 28 mil toneladas. Volume que deve se manter em 2020 em razão da desvalorização do real em relação ao dólar. Já as exportações, elas devem permanecer em 4 mil toneladas. No entanto, a abertura do mercado chinês para 34 plantas é motivo de entusiasmo para as indústrias brasileiras. Pelo menos é o que aponta o SDA. E agora você vai acompanhar o balanço do mercado da pecuária de corte no mês de outubro. Confira. Olá a todos, eu sou Juliana Pilas, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje trago informações sobre o fechamento do mercado do boi gordo. Bom, o mercado do boi gordo ele iniciou a última semana de outubro com preços em alta. A cotação do boi gordo subiu em 18 das 32 praças pesquisadas aqui pela Scott Consultoria. A oferta restrita de boiadas mantém os compradores ativos. No Acre, o preço do boi subiu 3% na comparação com o fechamento da última semana. No estado, o boi gordo ficou cotado em R$ 138,00 à vista livre de fundo rural. Em Marabá, no Pará, a cotação do macho terminado subiu 0,6% na comparação dia a dia. Desde o início do mês, o preço do boi subiu 7,4% e há negócios sendo efetivados acima da referência. Em São Paulo, as cotações ficaram estáveis, mas vale destacar que no estado, mesmo com as indústrias que já estão com as escalas confortáveis, essas não têm testado o mercado. Com a oferta de boiadas limitada, a tendência é que o mercado siga viés de alta. Bom, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar do agronegócio e a preservação do meio ambiente. Será que os dois podem andar juntos? É um minuto só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido ele é agrônomo e é diretor do Instituto Saga das Águas. E o Guido vem fazendo um trabalho excelente aqui no estado, principalmente aqui no estado de Goiás, sobre as nascentes. Por incrível que pareça, isso não é só típico de Goiás, é basicamente do Brasil todo. A maioria das nascentes, infelizmente, já tomaram um rumo diferente, ou seja, basicamente nem existem mais. E o Guido hoje mais uma vez está aqui no nosso programa e nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre agronegócio e preservação do meio ambiente. Será que esses dois podem andar juntos? Guido, muito obrigado por você estar aqui no nosso programa hoje mais uma vez para falar de um tema interessante, principalmente voltado lá para o lado da Amazônia, que está assim está num foco principal aí, né, Guido, ultimamente, né? A gente se preocupa muito porque a Amazônia está sendo devastada, a maior parte, para se colocar gado. Quer dizer, você retira uma biodiversidade maravilhosa e coloca somente gado. E são os poderosos que fazem isso, né? Existem os profissionais que invadem áreas públicas e desmatam para vender para os poderosos. Os poderosos nós conhecemos quais são. O Brasil agora acorda, o brasileiro se levanta para defender aquilo que pertence aos brasileiros. E a Amazônia, além desta riqueza da biodiversidade, nós temos também uma infinidade de metais
alguns preciosos e muito preciosos e metais que fariam com que o Brasil fosse a terceira maior economia do mundo se houvesse uma extração responsável e honesta. Ô Guido, dá para tocar duas coisas? Por exemplo, preservação do meio ambiente e extração, vamos dizer, mineral, vegetal, ou mesmo produção de alimentos, produção de grãos, engorda de bovinos. Dá para tocar isso aí, naquela região? Não só naquela região, mas no Brasil inteiro. O que nós queremos, quer dizer, o engenheiro agrônomo que tem esse viés ambientalista, nós podemos trabalhar o agronegócio produzindo em larga escala e nós procedermos à mitigação para que o meio ambiente não seja tão agredido. Eu digo na questão da agressão porque quando você vai produzir grãos ou você vai instalar pastagens, você terá que retirar a vegetação nativa. Então, nós precisamos achar um meio termo, né? Exatamente, um meio termo para que a gente possa trabalhar o agronegócio, produzir alimentos, carne e o meio ambiente ser mitigado com ações agronômicas e ambientais. É incrível, isso nós já falamos várias vezes aqui no nosso programa. Hoje o Brasil tem por volta aí de 60%, 65%, ou talvez até um pouquinho mais, de áreas preservadas. Basicamente, o Brasil utiliza em torno de 30% a 35% para cidades, estradas, lavoura, pecuária, né, Guido? O restante, basicamente, está preservado. Mas acontece que nós temos que ter uma consciência para tomar esse cuidado, principalmente com a Amazônia. Agora, o que nós temos na Amazônia, e numa quantidade que não é pequena, é uma extração sem equilíbrio, é uma extração principalmente de ouro, né, Guido? Onde o pessoal já utiliza até maquinário sofisticado, inclusive o Guido trouxe aí um caminhão altamente modificado para poder transitar na Amazônia, que esse caminhão é utilizado por garimpeiros, é isso mesmo, né, Guido? Exatamente, Antônio. E o que a gente fica preocupado é o seguinte, estatística, porque esse ouro que está sendo extraído, subtraído e roubado dos brasileiros, há um levantamento que esse montante, essa quantidade de ouro chega a 30 toneladas por ano. Alguns dizem que é muito mais. E esta retirada de ouro, ela já acontece há décadas. Então, o que nós temos que observar é que tudo isso pertence a nós, brasileiros, e que nós necessitamos que os governantes, sejam do município, do estado ou da União, que façam uma vigilância e produzam ouro e todos os minerais e pedras preciosas, principalmente o diamante, mas que isso seja revertido para cada brasileiro. Isso é que é o problema, né, Guido? Porque parece que essa situação já vem de algumas décadas, né, Guido? Parece que ali é uma terra, vamos dizer assim, basicamente uma terra de ninguém. Quer dizer, agora é que está vindo à tona essa série de movimentos que está acontecendo em nível mundial, preserve a Amazônia é do mundo e tal. Não, a Amazônia não é do mundo, não, a Amazônia é nossa. Agora, o que está precisando é dar uma chacoalhada no poder público, é dar uma chacoalhada no próprio povo brasileiro. Porque o que a gente observa, de maneira geral, é que nós brasileiros, nós não somos assim povo, nós somos plateia. E parece que a gente gosta de ver o circo pegar fogo. E o caminho não é por aí. Nós temos todas as condições de ser um mega país na produção de alimentos, nós temos áreas altamente preservadas e produtivas aqui no nosso país. Agora, o que nós precisamos é ter uma consciência do que está acontecendo nele. E nós temos que participar, sim, da política, nós temos que participar de uma série de movimentos ordeiros em prol do nosso país. Exatamente. Nós podemos, o Brasil é o celeiro do mundo, pode produzir alimentos para uma boa parte do mundo e nós podemos produzir, extrair minerais e pedras preciosas para melhorar a vida do brasileiro.
nós estamos assistindo o Estado brasileiro em situação financeira difícil, sem dinheiro para investimentos que são essenciais para o progresso do Brasil. Precisamos observar bastante os movimentos dos políticos. Esse ponto, quando a gente fala em pesquisa, quando a gente fala em educação, é um ponto que carece uma observação maior pelos governantes brasileiros. Qualquer país do planeta que investir em educação, pode ter certeza absoluta, ele está investindo no único caminho certo que tem, né, Guido? É o exemplo do Japão, Canadá, o exemplo da Coreia do Sul, a própria China, que investe muito em pesquisa, em educação, Estados Unidos, enfim, uma série de países. Agora, do jeito que nós estamos, na condução da nossa educação, pelo amor de Deus, tem que começar do zero. Tem que passar uma régua, fazer uma limpeza total, né Guido? Tudo começa pela educação. Países de primeiro mundo são países que a educação é prioridade. No Brasil, o Brasil é o 5º país que mais investe dinheiro na educação. E a quantidade de analfabetos que o país tem e também dos chamados analfabetos funcionais, eles passam de ano, mas não sabem interpretar um texto. Então nós necessitamos de fazer a coisa certa, levar a sério um projeto de educação para o Brasil. Só essa forma é uma das formas da gente manter a Amazônia preservada, através do conhecimento, através da educação e através da pesquisa. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É um prazer. E até o próximo. Obrigado, Guido. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou então um resultado que aponta uma nova direção. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.